Salmos 71, verso 20, diz assim: Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de novo me farás subir. Às vezes é difícil imaginar por que é que mesmo depois que entregamos nossa vida a Cristo, ainda estamos sujeitos às provações e tribulações da vida. Por que um Deus bom e amoroso permite que passemos por coisas como uma enfermidade, uma separação, um desemprego, a morte de um filho, preocupações e medo? Na mente da maioria das pessoas fica a pergunta: será que Deus me ama mesmo? Por que as coisas são tão difíceis para mim? Se Deus tem poder sobre todas as coisas, por que então Ele não resolve os meus problemas? Não duvide do amor de Deus. A Bíblia nos ensina claramente que Deus ama os seus filhos. E em Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Podemos entender então que as provações e as adversidades que estamos enfrentando fazem parte do propósito de Deus para a nossa vida. E elas são para o nosso bem, por mais que a gente não entenda. Tem pessoas que, se não tivessem enfrentado um problema sério na família, como a morte, a enfermidade ou uma crise no casamento, não estariam hoje na presença de Deus. Tem situações que você está enfrentando que talvez só serão compreendidas na eternidade. O apóstolo Pedro diz o seguinte: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Receba essa promessa em sua vida. Suas tribulações vão resultar em louvor, glória e honra. O salmista diz no capítulo 71 que o mesmo Deus que o fez passar por muitas e duras tribulações restauraria a sua vida e o ergueria novamente. Entenda que suas provações não são maiores do que o seu Deus, como diz a canção, e não vão te impedir de caminhar. A verdadeira fé do cristão será confirmada e aperfeiçoada pelas provações que sofremos. Paulo disse que a tribulação nos traz mais perseverança e experiência e renova a nossa esperança. Talvez você esteja sofrendo e enfrentando problemas que são fruto de suas próprias escolhas erradas. Deus nos perdoa, mas de acordo com o que plantamos, vamos colher as consequências. Ainda assim, saiba que Deus não se esqueceu de você, mesmo se tivermos que sofrer as consequências naturais dos nossos pecados. Tiago disse que felizes são os que perseveram na provação, porque depois de aprovados, receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Eu quero orar por você. Senhor, eu te agradeço porque sei que em todas as provações e tribulações que tiver que enfrentar nessa vida, nós teremos a vitória em Cristo. Mesmo que minha vida esteja sendo bombardeada por todos os lados, em todas as áreas, eu sei que o Senhor não se esqueceu de mim. A tua palavra diz que nenhuma provação será maior do que a nossa capacidade de suportá-la e que o Senhor nos daria livramento para que a pudéssemos suportar. Que a tua palavra se cumpra então na vida daqueles que estão ouvindo essa mensagem, daqueles que estão enfrentando dificuldades. Derrama do teu amor e da tua misericórdia sobre essa família, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Sobre essa palavra, eu quero falar com você sobre mudanças. Muitas vezes nós passamos por mudanças em nossa vida de uma maneira planejada. É quando nós mesmos vemos uma situação e resolvemos planejar uma mudança em função de uma necessidade. Essas mudanças são fáceis de aceitar, porque nós nos preparamos e fomos nós mesmos que as provocamos. Mas existem mudanças que Deus permite que aconteçam na nossa vida, que parece que chegam nos atropelando.
Elas vêm quando não estamos preparados e chegam de uma forma tão rápida que não temos tempo de nos adaptar. E quando nos damos conta, nós já não somos mais os mesmos. Não estamos na mesma situação ou no mesmo lugar. Resta para nós tentarmos nos adaptar a um novo contexto. A mudança pode ocasionar em nós duas coisas. A primeira é quando nós não aceitamos e tentamos resistir a ela. Isso geralmente acontece porque nós não queremos mudar, embora Deus já tenha determinado a mudança. A outra, que é um pouco mais complicada, é quando nós fazemos um plano de mudar, mas o Senhor provoca outras mudanças acima dos nossos planos. Ou seja, nós planejamos uma coisa, mas Deus impede. Ficamos frustrados, impossibilitados de executar o que nós tínhamos preparado e ainda temos que enfrentar uma adaptação a uma mudança que nós não estávamos esperando. Mas Deus faz tudo para corrigir os nossos caminhos, porque o Senhor enxerga à frente de tudo. Enquanto nós enxergamos as circunstâncias que nos cercam, Deus enxerga além disso. Ele vê o nosso futuro, e se Ele permite uma mudança, é porque Ele tem um propósito na nossa vida. Quando lemos a história de José, por exemplo, percebemos que ele passou por várias situações terríveis para que chegasse a ser governador do Egito, a fim de abençoar o povo de Israel. Se você está passando por uma mudança na sua vida e está difícil de entender o que Deus está fazendo, eu peço a você uma coisa: descanse no Senhor, descanse sobre essa palavra. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai, nós sabemos, Senhor, pela Tua palavra, que quando nós Te amamos, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu quero orar por essa pessoa que me ouve, que tem enfrentado um tempo de mudanças na sua vida. Que o Senhor possa confortar esse coração, para que essa mudança não venha tirar o seu sono e nem tirar a sua paz. Deus, eu oro pelas mudanças em relação ao emprego, em relação ao local onde ele mora, em relação ao ministério. Talvez ele quis avançar e o Senhor disse: espera. Mudanças no relacionamento, mudanças talvez em função de uma enfermidade que acometeu essa pessoa e a deixou paralisada. Não importa, que o Senhor possa trazer paz a esse coração, para que ele aceite e veja a Tua mão em tudo o que está acontecendo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Efésios capítulo 1, versos 17 e 18 dizem assim: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Quando nós não temos a compreensão exata do plano de Deus para a nossa vida, dependemos das circunstâncias para nos sentirmos bem. E quando vêm as lutas e as tribulações, nos sentimos incapazes de lidar com os nossos problemas. O apóstolo Paulo pediu a Deus que desse aos Efésios um espírito de sabedoria e de revelação. E ele também orou para que o coração deles fosse iluminado, para que conhecessem a esperança para a qual Deus os havia chamado e a grandeza do poder de Deus, que está disponível para aqueles que nele creem. Somente quando passamos a entender que a nossa vida é passageira e que Deus está preparando grandes coisas para nós na eternidade, é que vamos conseguir vencer os nossos dias. Talvez você esteja sofrendo por causa de uma situação da qual você perdeu o controle. As coisas chegaram a um ponto em que não há mais o que fazer e você percebe que aos poucos os seus sonhos estão sendo destruídos, pois você tem experimentado o fracasso em várias áreas da sua vida. O desespero tomou conta do seu espírito e você perdeu a alegria de viver diante de tudo isso. Que Deus hoje renove a sua fé e te encha de esperança.
que através do Espírito Santo você receba a sabedoria e a revelação no pleno conhecimento do Senhor. Tudo que precisamos para sermos bem-sucedidos é ter Deus ao nosso lado. Não é a quantidade de dinheiro que temos no banco, não é a educação que adquirimos, nem as pessoas que fazem parte do nosso convívio. Um dos nomes de Deus citados na Bíblia é El Shaddai, o Deus provedor. Ele vai nos dar tudo o que precisamos. O seu sofrimento e as suas lutas não são eternos. O seu deserto vai passar. Deus nos conhece e sabe quais são as nossas limitações. Ele conhece a sua dor, sabe de tudo que você já suportou, do que você está passando nesse momento e de tudo que vai acontecer no seu futuro. Ainda que você não veja saída, Deus abrirá as portas onde elas não existem. E enquanto as portas não se abrirem, o Senhor te dará força, sabedoria e paciência para que você conduza tudo da melhor maneira. Eu quero orar por você. Senhor, tem momentos na nossa vida em que não temos mais força para orar. As lutas, as adversidades e o sofrimento tiraram a nossa esperança. E tudo o que conseguimos sentir é a dor e o desespero diante de problemas que estamos enfrentando. Renova a nossa visão, Senhor. Aquieta o nosso coração através da revelação dos teus propósitos e nos dê a sabedoria necessária para passarmos por esse deserto que temos enfrentado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão edificar sua vida. Eclesiastes capítulo 3, versos 1 a 8 diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. É interessante perceber como as palavras escritas por Salomão nesse texto começam a fazer sentido para nós em um determinado momento da nossa vida. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Quando Deus disse a ele que pedisse qualquer coisa, ele pediu apenas sabedoria. No final da sua vida, Salomão analisa tudo o que passou, todas as coisas que desfrutou, os prazeres, as comidas, as riquezas, e conclui dizendo que tudo isso é vaidade, ou seja, todas essas coisas são passageiras. Quando lemos as palavras escritas no capítulo 3 de Eclesiastes, um filme se passa na nossa mente e começamos a perceber como Deus tem agido em nossa vida. Quantas batalhas tivemos que perder no passado para que outras pudessem ser vencidas no futuro. Como Deus direcionou a nossa vida de forma que os caminhos que traçamos, embora muitas vezes tortuosos, nos levaram ao encontro com o Senhor. Como Deus transforma o nosso caráter ao longo dos anos para que tenhamos necessidade da sua presença e, movidos pelas circunstâncias, passemos a buscá-lo com mais intensidade. Quantas vezes Deus permitiu que fôssemos perdedores e que os nossos planos fossem frustrados, e por diversas vezes vimos pessoas que não servem a Deus chegarem na nossa frente. Quantas vezes tivemos que aceitar que as coisas sempre foram mais difíceis para nós, que tudo na nossa vida sempre foi mais pelejado, que as coisas que conquistamos foram com muito esforço, ao contrário de algumas pessoas que parecem ter tudo mais fácil. Por muitas vezes tivemos que nos contentar com o fim da fila, quando achávamos que seríamos os primeiros.
Mas a verdade é que tudo isso era o plano de Deus para a nossa vida. As decepções amorosas que tivemos, as crises financeiras e conjugais que enfrentamos, a luta para concluir nossa faculdade, tudo isso foi para o nosso bem. Em um certo ponto da vida, podemos olhar para trás e entender que em todos os momentos, por onde quer que estivéssemos, Deus sempre esteve ao nosso lado. Nos momentos em que não podíamos mais caminhar e que pensamos ser o fim da linha, Ele nos carregou no colo. Éramos como o barro nas mãos do oleiro. Não importa o que você tem passado, em um futuro não muito distante, você vai olhar para trás e ter a sensação de que tudo isso valeu a pena. Deus está cuidando de cada detalhe. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E mesmo que a sua vida pareça piorar a cada dia, se você serve a Deus, fique calmo. Deus está agindo, mesmo que você não veja e não compreenda. Se o seu tempo tem sido de chorar, então chore. Se você tem vivido tempos de paz, dê glórias a Deus. Se tem sido tempo de guerrear, lute. Permaneça firme, porque Ele é Deus e os sonhos do Senhor são maiores do que os nossos. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.